Olá, boa noite. Endereço perdido. A dificuldade de localizar ruas sem placas de identificação em Porto Alegre. Fazenda libera verbas para horas extras de agentes penitenciários. Outono com baixas temperaturas aumenta a venda de aquecedores. E a obra de psicanálise que revela o lado oculto do ex-presidente Getúlio Vargas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Quem nunca se perdeu procurando uma rua? Esquinas sem placas de identificação ou pouco visíveis são um problema para pedestres e motoristas. Agora, a Prefeitura de Porto Alegre abriu licitação para trocar 48 mil placas. O projeto também prevê mudanças nas paradas de ônibus e nos relógios eletrônicos digitais. Só quando a gente se perde na rua é que percebe o quanto uma plaquinha dessas pode evitar muita dor de cabeça. Dono de uma borracharia na zona norte da cidade, o seu José é a salvação de quem se extravia pelo bairro tentando achar a rua certa. Todos os dias, 5, 6, 10 pessoas às vezes por dia. Aqui um ponto de referência. Me perguntam, né? Digo, tá, não, a rua está assim, assim, assim. Se você fizer o que eu vou lhe indicar, você chega lá. Se o pedestre fica aflito para se encontrar em áreas mal sinalizadas, imagina a situação do motorista que não pode parar para conferir o nome de uma via. Tá bem complicado. Já teve algum problema assim, de identificar a rua dessa forma, dirigindo? Sim. Não sei, as pessoas também ficam buzinando porque tu não está conseguindo ver a placa direito. Para facilitar a visualização de placas de esquina, o novo projeto propõe que elas estejam em alturas diferentes. Isso já é uma antiga reivindicação dos motoristas, que muitas vezes têm dificuldade de enxergar a outra placa transversal. É uma boa, porque daí dá para enxergar as duas, tanto uma como a outra, né? Agora tá difícil de enxergar. Tá complicado, tem que virar a esquina e tu tem que virar a cabeça para olhar, né? Assim ia ficar bem mais, ia facilitar a vida, né? A alteração nas placas indicativas faz parte de 2 licitações do município para a reforma de abrigos, de paradas de ônibus e relógios de rua. As empresas vencedoras ganham o direito de explorar nesses locais a publicidade. Em contrapartida, devem instalar e manter em dia as placas. Há uma exigência de um número X mínimo de placas a serem instaladas mensalmente, que superior a 1.000 placas. Poderão ofertar mais que 1.000, 2.000, 3.000 por mês. Então, nós só temos a definição do mínimo que teremos que ter de imediato. E é para ao longo dos 20 anos de contrato. A instalação das placas deve ter início em outubro, segundo previsão da Prefeitura. As baixas temperaturas do outono contribuíram para o aumento na venda de aquecedores e fogões a lenha. Comerciantes da Serra e do Vale do Caí comemoram os números, como mostra a reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira em Montenegro. A estação mais fria do ano inicia oficialmente no dia 21 de junho. Mas as temperaturas já baixaram, demonstrando que o inverno promete ser mais intenso esse ano. E diante do clima, a população procura alternativas para se aquecer. Que nem o ano passado, essa época já estava quente, sim, sabe? E agora a gente já tem que apelar para os casacos, cachecol, luva, principalmente quando a gente anda de moto. O frio no outono impulsionou a venda de aquecedores e fogões a lenha no Rio Grande do Sul. Segundo dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL de Caxias do Sul, o aumento da procura por estes produtos foi de 50% na Serra Gaúcha. Já no Vale do Caí, o aumento foi de 15% nessa loja de eletrodomésticos, de acordo com o gerente. Nossa expectativa esse ano é que tenhamos um resultado de vendas um pouco maior. Porque o ano passado o inverno ele não foi tão generoso, né, para nós, foi um inverno muito curto, então a venda não foi muito boa. Esse ano sim, como o inverno ele começou um pouco antes do previsto, a nossa expectativa é que tenhamos um resultado muito melhor do que o ano passado. As ofertas são muitas. Produtos das mais diferentes marcas e modelos, com desconto e crediário facilitado na hora de pagar.
Tudo vale para chamar a atenção do cliente. Nós temos aquecedores elétricos, aquecedores a óleo e aí fogão, temos fogão a lenha, várias variedades e tamanhos também, que de acordo com a necessidade do cliente. Mas, na dúvida de qual item levar para casa, o melhor conselho é fazer uma pesquisa sobre o consumo de energia de cada produto e quais os benefícios. A Operação Queijo Compensado prendeu hoje 5 pessoas suspeitas de adulterar e revender produtos estragados no estado. As investigações do Ministério Público revelam que 4 empresas de laticínios do Norte Gaúcho reaproveitavam queijos com validade vencida, mofados e contaminados por bactérias e coliformes fecais. Depois de passarem por limpeza e serem processados, os alimentos tinham os rótulos trocados. A maioria abastecia o mercado da região metropolitana. Veículos utilizados para o transporte dos produtos foram apreendidos. A região leste terá uma sexta-feira de tempo parcialmente nublado. Em Porto Alegre, o sol aparece entre muitas nuvens, máxima de 15 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde o amanhecer vai ter baixas temperaturas, mínima de 8. No litoral norte, dia de bastante nebulosidade. Os termômetros não sobem muito, máxima de 15 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, conheça o livro que usa a psicanálise para mostrar o lado oculto do ex-presidente Getúlio Vargas. E depois do intervalo, Fazenda garante horas extras de agentes penitenciários gaúchos. A gente já volta. A sexta-feira vai ser de sol e muita nebulosidade na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia começa com nevoeiro. A máxima chega aos 14 graus. Mesma situação em Santa Maria, onde a mínima prevista é de 6 graus. Em Cachoeira do Sul, períodos de sol com muitas nuvens, mas à noite o tempo abre. As marcas chegam aos 14 graus. Reformas ampliam a capacidade do Centro Cirúrgico do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, no centro do estado. O número de leitos na sala de recuperação subiu de 9 para 14. Também vão ser instalados televisores em quartos e outros espaços do hospital. Os R$170 mil investidos nas melhorias vieram de um projeto voluntário chamado Lojinha do HCB, que arrecada verbas com a venda de roupas e outros produtos doados. Começaram em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, as obras do novo sistema de tratamento de esgotos do bairro Roselândia. A previsão de entrega da nova estação é somente para 2018. Detalhes na reportagem da TV Fevale. Há uma semana, os trabalhos estão intensos na futura instalação do novo sistema de esgoto de Novo Hamburgo. O bairro Roselândia será o primeiro a receber uma estação com o sistema completo de tratamento. O tratamento começa na captura do esgoto, com ligação intradomiciliar, com o transporte por 10 quilômetros de rede até as estações de bombeamento, que colocam esse esgoto na estação de tratamento. É nesta área que vai ser implantado o novo sistema de tratamento de esgoto de Novo Hamburgo. Pouco mais de 1 hectare de terra desapropriada no bairro. R$10,5 milhões para a construção do novo sistema, que vai beneficiar cerca de 1.500 famílias moradoras do bairro Roselândia. Mas até a instalação começar a funcionar, o prazo previsto é de 2 anos para o término da obra. Para isso, é importante que a população tenha paciência. Vão ter 10 quilômetros de ruas e calçadas que vão ser abertas, que vão fazer buracos, que vão atrapalhar um pouco a vida das pessoas, onde vão ser lançados canos, que vão ser medidos, assentados, cobertos de novo. Mas o resultado final desse tempo de alguma incomodação é isso. É um ganho para a natureza, um ganho para as pessoas. Irregularidades no projeto estão impedindo a conclusão de obras de pavimentação em ruas da área urbana de Lajeado, no Vale do Taquari. E um investimento de mais de R$20 milhões está se perdendo em meio à falta de definição para a continuidade dos trabalhos. É o que mostra a TV Univates, nossa parceira na região.
Há 5 meses, as obras de pavimentação do PAC 2 em Lajeado estão paralisadas. A Prefeitura contratou um empréstimo de 20,3 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal para a execução das obras. O trabalho começou em junho do ano passado. Em janeiro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o contrato, alegando irregularidades no projeto e execução das obras. Aliás, antes da assinatura do contrato entre Prefeitura e consórcio vencedor, houve uma etapa em que a Caixa analisou todo o processo licitatório. E o contrato só foi assinado porque a Caixa autorizou, porque estava tudo ok. E o consórcio ele é fiscalizado, como eu disse, pelo município, pela Caixa Federal, e todas as etapas da obra, elas acontecem mediante acompanhamento permanente da fiscalização do município. Essa rua aqui no bairro Universitário é uma das 9 que não foram finalizadas. Em função da chuva dos últimos meses, parte da fundamentação foi perdida e vai ter que ser refeita antes de colocar o asfalto. Um prejuízo calculado em cerca de R$800 mil. Fizemos inúmeras tentativas de diálogo com o Ministério Público Federal no sentido de solucionar o problema, porque nós não estamos negando que possa haver problema. Projetos desta envergadura sempre têm ajustes a fazer. O que nós sempre alegamos é que não achávamos correto e não achávamos justo paralisar as obras, que se liberasse o valor que não tinha dúvida, não tinha controvérsia, e se deixasse para discutir aquele percentual que tinha alguma dúvida sobre a correta aplicação ou não. Por enquanto, as obras seguem paralisadas. Desde outubro, a Prefeitura paga o financiamento diretamente para a Caixa Econômica Federal. É ela quem faz o repasse direto para a empresa responsável pela obra, Giovanella e Coesul. Câmeras da BR-116 devem voltar a operar em 2 meses. Entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, o monitoramento estava desativado há cerca de 1 ano, devido a problemas no processo de licitação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a empresa vencedora da última licitação para avaliar e substituir as câmeras começa a trabalhar na próxima semana. 40 mil pequenos agricultores e pecuaristas gaúchos podem ser beneficiados por um projeto da Emater. Com esse objetivo, foi lançado hoje o programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Espaço para essa atividade como importante até para a qualificação da alimentação, que deve chegar com alta qualidade e com a preservação da saúde. Foi com essa frase que o governador do estado deu o start para o programa de gestão sustentável da agricultura familiar. A meta esse ano é atender 10 mil famílias ou 40 mil agricultores. Eles serão atendidos por mais de 1.200 técnicos da Emater. Os profissionais foram qualificados para ensinar novas técnicas de cultivo e o uso de tecnologias inéditas no campo. Para mudar e transformar a agricultura familiar para que possa ter renda e, fundamentalmente, motivar para que o jovem permaneça no campo. Garante uma sucessão familiar muito produtiva, mas é preciso oferecer as condições para a sua permanência. Às vezes a infraestrutura, o acesso à educação e a oportunidades de, mesmo permanecendo na área rural, ele possa desenvolver as atividades. Produtores interessados em participar devem procurar a Emater mais próxima de sua cidade. No norte do estado, tempo firme nesta sexta-feira. Na Serra, o sol predomina, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a temperatura não passa dos 12 graus. No Planalto, sol entre nuvens e previsão de geada ao amanhecer. Em Passo Fundo, mínima de 4 graus. Já no Noroeste, o dia começa com nevoeiro. Depois o sol aparece, mas as nuvens aumentam à tarde. A máxima chega aos 13 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. Em obra literária, psicanalista revela o lado oculto do ex-presidente Getúlio Vargas. É logo mais. Sexta-feira de tempo firme no oeste do estado. Na fronteira, depois de um amanhecer com nevoeiro, o sol aparece entre nuvens. Mínima de 6 graus em Uruguaiana. Situação semelhante em São Borja, onde a máxima chega aos 15 graus. Em Alegrete, predomínio de sol com aumento de nebulosidade a partir da tarde. E a parte da manhã vai ser gelada, mínima de 5 graus.
Curso de trânsito para reduzir o número de atropelamento de idosos na capital. A IPTC está treinando agentes multiplicadores para orientar o comportamento de pedestres da terceira idade nas ruas. O curso vai até amanhã e reúne lideranças de grupos de idosos e profissionais de saúde, assistência social e esporte. A iniciativa é uma das ações previstas pelo projeto Vida no Trânsito, que tenta prevenir acidentes. E a empresa pública de transporte e circulação divulgou hoje o esquema de trânsito para a 33ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Estão previstos mais de 120 desvios no trânsito. O evento ocorre daqui a 10 dias. Participantes vão percorrer um trajeto que inclui ruas do centro e da zona sul da capital. Estas imagens geradas pelo Google Earth dão uma boa ideia do desafio que espera maratonistas do país e de fora. A 33ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai percorrer 42 quilômetros da zona urbana da cidade. Em reunião nesta quarta-feira, a IPTC apresentou o planejamento operacional para o dia. Serão mais de 126 desvios de linhas de ônibus e lotações e inúmeros bloqueios no trânsito. O nosso grande ganho esse ano na maratona é a região central, onde a maratona passada ocupava muito pelos lados dos terminais de ônibus do centro. Esse ano não vai ter todos os terminais liberados. Um outro ônibus que tiver o desvio, que serão muito poucos, terá o fiscal na parada para indicar o local onde foi transferido o terminal. Na Zona Sul, acreditamos que entre 9, no máximo 10 horas, terá seu trânsito normalizado, não terá mais ponto de bloqueio. Quem precisar sair da cidade vai utilizar o túnel da Conceição. Há pelo menos 2 trechos críticos que devem ser evitados pelos motoristas durante a maratona. Nosso impacto grande ainda é a João Pessoa com Princesa Isabel, a Zenha ali na Bento. Ali é onde ocasiona um transtorno maior e é onde demora para passar, depois da metade da maratona. Até o momento, 7.300 pessoas já se inscreveram para a prova, que este ano terá sua largada na Avenida Augusto de Carvalho. Os bloqueios no trânsito começam a partir das 2h30 da madrugada e devem se estender até a 1h da tarde. São 4 modalidades. A primeira com início às 6h45 da manhã. E a gente segue falando de esporte, porque um decreto do governo transformou em lei o calendário esportivo do Rio Grande do Sul. As atividades iniciam em julho, incluem mais de 20 modalidades e 20 mil atletas. Ela requebra a prova que idade é desculpa de preguiçoso. Basta querer, né? Hoje em dia, o idoso não tem mais que ficar em casa. Ele tem que sair. Nós temos vários tipos de esportes para praticar, dança, atletismo, né? E aí isso tudo inclui a integração. Isso é muito bom para a mente e para o físico do idoso. A partir de agora, a dança de Vera virou obrigação do Estado. Hoje, o governador José Ivo Sartori assinou um decreto que transforma o calendário esportivo em lei. São mais de 20 modalidades e 20 mil atletas envolvidos. As atividades começam a partir do mês que vem. Imagina-se a quantidade, fora a pessoa que pratica, o assistente, aquele que vai lá para assistir o seu filho, acompanhar a esposa, enfim, envolve uma quantidade incalculável de pessoas no estado do Rio Grande do Sul por intermédio do estado. E se o esporte não tem idade, também não tem limites. O Derek vai participar de competições de natação. Eu acho que no final do ano minha professora vai me levar. E tu pretende seguir carreira como nadadora? Sim. Nos próximos dias, o menino vai tentar a sorte na seletiva para as Paralimpíadas Escolares de São Paulo em novembro. Se depender da professora Coruja, o sucesso é garantido. E foram liberados pelo governo do estado mais de 4 milhões de reais destinados ao pagamento de horas extras na Superintendência dos Serviços Penitenciários. É para evitar uma crise no sistema prisional gaúcho. Nesta quinta-feira, um diretor da SUSEP e 10 diretores de presídios colocaram o cargo à disposição, alegando falta de condições humanas, materiais e financeiras. A superintendente da SUSEP confirmou que a Secretaria da Fazenda vai liberar R$ 4.800.000 para garantir o pagamento de horas extras em maio e junho.
Os valores serão pagos logo após a integralização do salário dos servidores. Ela disse ainda que, com a garantia de que o trabalho não será reduzido, não há motivo para preocupação com rebeliões nas penitenciárias. Hoje eu recebi vários telefonemas também de familiares de apenados, preocupados com a situação que poderia ser gerada no interior dos presídios gaúchos em função da notícia veiculada do término das horas extras. Então é importante que fique bem claro que nós não temos nenhum risco de catástrofe ou de rebelião, até porque nós temos uma equipe de servidores qualificada e comprometida com as suas funções. A SUSEP também apresenta déficit de servidores. Conforme a superintendente, já está sendo tratado com o governo estadual a possibilidade de realização de concurso público. Existem mais de 1.000 vagas a serem preenchidas. Tempo instável em parte do sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, dia de sol com poucas nuvens. No amanhecer, temperaturas baixas, mínima de 5 graus. Já em Pelotas, tem chance de pancadas de chuva durante o dia, mínima de 8 graus. No litoral sul, pode chover pela manhã e à noite. Em Rio Grande, a máxima não passa dos 13 graus. O professor, jornalista e psicanalista João Gomes Mariante lançou o seu mais novo livro, Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente. O autor era amigo de Getúlio e faz uma análise psicanalítica daquele que foi um dos maiores líderes políticos do Brasil. Com 98 anos, o psicanalista João Gomes Mariante reúne memórias da época em que conviveu com Getúlio Vargas. Ele lembra, por exemplo, da última conversa que teve com o ex-presidente, que era seu amigo. Os sinais de que cometeria suicídio já estavam lá. Essa e outras lembranças estão no livro Getúlio Vargas, O Lado Oculto do Presidente, no qual o autor tenta fazer uma análise psicanalítica desta figura tão marcante para a história do país. Como psicanalista, eu posso dizer o seguinte, que é o lado do inconsciente dele. Que para ler o inconsciente é preciso ser um escafandrista e as profundezas. E isso eu não consegui porque ele não foi meu paciente. O livro traz um relato que outros livros nenhum trouxeram. Os outros livros compõem uma compilação de jornais e notícias, né, e trazem a vida do Getúlio daquele jeito que todo mundo conhece, que todo mundo já viu. Esse livro do Mariante, ele desseca o Getúlio, né, ele fatia o Getúlio em todas as suas nuances psicológicas, inclusive traz o negócio de uma paixão. Getúlio teve uma paixão na maioridade que serve para todo homem de meia idade, né? Uma paixão alucinante que depois levou ele a uma depressão maior. Então ele traz ele desseca, ele fatia o Getúlio e mostra por que o Getúlio chegou a essas circunstâncias. O livro traz relatos pouco conhecidos sobre a trajetória de Getúlio Vargas, seus posicionamentos políticos e influências, traços da sua personalidade e a depressão. O objetivo é ajudar a compreender as circunstâncias que levaram ao suicídio do ex-presidente em agosto de 1954. Acho que é isso que as pessoas sempre se perguntam, né? O que faz uma pessoa a ter a atitude mais drástica que poderia ter, que é tirar a própria vida. Então, é esse encantamento, né? Tanto na história como no próprio ato do suicídio, que chamam muito a atenção. Lançado após Os Ases de 30 e 3 no Divã, este é o terceiro livro do autor sobre Getúlio Vargas com o viés da psicanálise. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!